Olá! Estamos começando a primeira aula da formação continuada em capoeira infantil. Hoje nós vamos ter a nossa primeira tarefa. Mas antes dela, eu queria deixar um recado. Você recebeu na semana passada, ao fazer sua inscrição, o primeiro livro digital com as bases filosóficas do método Brincadeira de Angola. Eu espero que você tenha lido o livro e assistido o vídeo até o final. Por quê? Porque nós não estamos no colégio. Nós não estamos aqui para fingir que estamos aprendendo. Nós estamos aqui para estudar, para conhecer, para continuar nossa formação. E isso demanda tomada de ação. O curso todo é baseado em tomada de ação. O que isso quer dizer? É você que vai construir o curso. É você que vai medir os seus avanços. É você que vai ver as diferenças e é você que vai ter os resultados. Se você fizer da maneira certa, lendo as coisas no prazo que tem que ser lido, vendo os vídeos dentro dos dias em que eles devem ser vistos, fazendo as tarefas nos dias que elas devem ser feitas, eu tenho certeza que você vai conseguir ver uma diferença enorme no seu trabalho e na sua vida pessoal, porque isso já foi testado por centenas de pessoas que estão fazendo o curso Brincadeira de Angola presencialmente em vários lugares do Brasil. Agora, se você é uma pessoa que não tem muita regularidade e não tem muita persistência, você tem duas escolhas. A primeira é resolver ter, é resolver ser a pessoa que você sempre sonhou em ser, é deixar de ser aquela pessoa que protela, que posterga, que deixa para amanhã, que faz as coisas já meia boca, que faz tudo mais ou menos, e passar a ser aquela pessoa que você queria ser, aquela pessoa que você admira, que você sabe que é ponta firme, que é disciplinada, que consegue atingir o resultado que almeja, e isso você tem total capacidade. Olha para si mesmo no espelho e fala: eu vou fazer esta formação do jeito que tem que ser feita. Porque a outra opção é sair. É fazer igual o 02 do filme Tropa de Elite. Pede para sair 02. Se você não tem persistência, se você não tem regularidade, se você não tem disciplina, a sua vida profissional vai ser sempre mais ou menos. Ela vai sempre corresponder às suas atitudes na sua vida. Elas sempre vão refletir as escolhas que você toma. Se você tem uma tendência ao auto-boicote, se você tende a acordar tarde no dia que você tem que ir para o trabalho, se você deixa para ler o livro no final do seu dia quando você está cansado, e aí você já não faz porque já está muito cansado e deixa para amanhã, não vai dar certo. Já te falo de agora, é melhor desistir. Agora, se você quer mudar a tua vida profissional, faz a formação direito. Vamos falar agora sobre o livro. Você deve ter lido no livro que nós temos 4 pré-condições para começar a dar aula. A primeira delas é a segurança. É igual se você fosse fazer uma aula de paraquedismo ou uma aula de mergulho submarino. Você não vai sair se atirando. Você quer saber quais são as condições de segurança. É a mesma coisa quando você pega uma criança e bota numa aula de capoeira. Você tem que pensar que o pai que botou aquela criança, ele quer saber as condições de segurança. Então você tem que cuidar para que não tenham dobrões, cachixis, baquetas espalhadas pelo salão. Você tem que tomar cuidado para não ter tomadas abertas, tem que ver quais são os móveis que estão perto, tem que ter muito cuidado com os movimentos que vão ser feitos, saber se os movimentos feitos para aquela faixa etária são apropriados para aquela faixa etária, ver quais são os materiais que você usa e, na dúvida, lembre-se de duas coisas. A primeira, as regras de segurança foram escritas com sangue. Alguém já se machucou para terem feito protocolos de segurança da maneira como são feitos. Preste muita atenção porque a criança pode se machucar. A capoeira é uma atividade física, mas a criança não pode se machucar por imprudência, que é a falta de você prever o devido cuidado. Ela não pode se machucar por imperícia, que é você não saber o que está fazendo, e ela não pode se machucar por negligência, por você saber o perigo e não tomar as devidas providências. A segunda coisa que você deve ter em mente é, na dúvida,
não faça. Se você tem dúvidas quanto à segurança, se um local é seguro, se o movimento é seguro, se ele é apropriado, se um instrumento é seguro, se um aparelho é seguro, não faça. Se certifique primeiro que a coisa é segura para depois fazer. A segunda pré-condição é a diversão. A diversão é um fundamento da capoeira. Não é à toa que a gente chama o método de brincadeira de Angola. Brincadeira de Angola não é dar aula de capoeira Angola. É aceitar que a brincadeira faz parte desde o princípio da capoeira. Ela faz parte da gênese da capoeira. É a brincadeira dos Angola, dos bantus, do pessoal que trouxe as origens, as raízes do que veio ser a capoeira. E a capoeira é a vadiação, como nós falamos, é uma brincadeira. O estivador, quando ele largava tudo que ele tinha para fazer e ia para a capoeira dar uma vadiada, uma brincada, ele não estava ali malhando, ele não estava treinando, ele estava brincando e relaxando. Então a capoeira ela tem um aspecto fundamental de diversão, de ludicidade, pela ludicidade, para te trazer no momento do aqui e agora. Igual você quando joga numa roda de capoeira, você se sente bem de estar jogando na roda de capoeira. Você não está jogando pensando, agora eu fiz o meu AU, estou ficando mais forte. Agora eu fiz meu rabo de arraia, estou ficando mais potente. Você está jogando pela diversão, pelo prazer que aquilo traz para o seu corpo, para a sua alma, para o seu coração. A criança é igualzinho. Ela vai brincar de acordo com a diversão que ela tiver. Se a sua aula não está divertida, você vai começar a ouvir vários sinais do tipo: quero fazer xixi, quero beber água, a aula já está acabando, já terminou, falta muito, quero meu pai. E você vai começar a ter vários problemas disciplinares com crianças bagunçando, dificultando a sua aula, simplesmente porque ela está entediante. Pense nisso, a sua aula tem que ser divertida. A diversão é uma parte fundamental e ela auxilia primordialmente para fazer a aprendizagem significativa. A criança ela deve estar se divertindo para ela criar significação, para criar prazer, para ela poder aprender melhor também. Então, tem um aspecto da diversão ser uma coisa que te traz para aqui e agora um fenômeno de alimentar a sua alma e a alma da criança, dá motivo de existência, e tem um outro lado que é uma auxiliadora fundamental na aprendizagem significativa, que é a nossa terceira pré-condição. Já que nós vamos dar aula, nós temos que ensinar. Nós não estamos numa aula de capoeira para fazer recreação. A nossa aula de capoeira, ela é educativa. Temos aspectos pedagógicos educacionais com conteúdos específicos a serem passados para as crianças. Não é qualquer aula que vai promover a aprendizagem significativa, mesmo que as crianças estejam se divertindo. A aprendizagem significativa se dá quando conhecimentos novos se baseiam nos conhecimentos prévios. Ou seja, você vai trazer um conceito, um conteúdo, uma música, uma brincadeira, um jogo, um movimento novo a partir de um mais antigo. Você vai fazer uma construção. Um conteúdo vai auxiliar a formação do segundo. Os ensinamentos eles não são aleatórios e nós temos que ter intencionalidade pedagógica para atingirmos resultados melhores. Você vai começar a planejar a sua aula para que um conteúdo realmente seja a base do outro, de forma que você se certifique, a cada vez que for ensinar uma coisa nova, que existe uma base para as crianças aprenderem aquilo. E você não fique frustrado de estar tentando ensinar uma coisa que elas não têm a capacidade de aprender naquele momento. Agora vamos falar da nossa última pré-condição, que é uma das mais difíceis para qualquer professor. Os limites claros. Para você dar aula, você precisa ter consciência de que as crianças precisam de limite. Isso é fundamental. Hoje em dia, os pais delegam muitas vezes a função de dar limite à escola e aos educadores. E nós estamos nesse barco. Então, é também nossa responsabilidade darmos limites, pelo menos dentro de nossas aulas, para que nós mesmos consigamos ter sucesso no nosso dia a dia, em sala de aula, e não sairmos roucos, não sairmos loucos, não sairmos furiosos, não sairmos frustrados de sala de aula, como muitas vezes acontece
quando as crianças não têm limites. O primeiro limite não negociável é não se colocar em risco. A criança não pode se colocar em risco. O segundo limite não negociável é não colocar os demais em risco. O terceiro limite não negociável é não quebrar o material. O quarto limite não negociável é não impossibilitar a aula. Esse é um limite que devemos ter muito cuidado, pois caímos num ponto que é: a criança está impossibilitando a sua aula ou a criança está atrapalhando a sua aula? São coisas diferentes. Se o Joãozinho me xinga e fala assim, eu odeio você, e ele cospe no chão, porque eu tirei o direito dele de fazer alguma coisa, eu limitei o direito dele de fazer alguma coisa, eu cerceei a liberdade dele de machucar um amigo, de se colocar em risco de quebrar o material ou de impossibilitar a aula, ele me xingou, ele cuspiu no chão. Mas, neste momento, ao me xingar e cuspir no chão, ele não está me botando em risco, ele não está se colocando em risco, ele não está quebrando material e ele não está impossibilitando a aula. Ele está simplesmente extravasando. É adequado esse comportamento? Não, não é adequado. Tem que ser aceito? Depende. Depende de quem é o Joãozinho. Dependendo da criança, nós vamos aceitar, nós vamos acolher aquele comportamento até como um avanço. Se o Joãozinho é uma criança que costumava bater e morder e agora ele está só xingando, eu posso até parabenizá-lo. Vamos falar agora das 4 bases filosóficas. A primeira base filosófica é a capoeira como raiz pedagógica. Isto quer dizer, a nossa base educativa é a capoeira. Mesmo que eu seja formado em pedagogia, em medicina, em educação física, em música, em filosofia, em política, no que seja, a minha base pedagógica é a capoeira, a minha base filosófica é a capoeira, a minha raiz é a capoeira. Isso quer dizer, os nossos mestres, eles têm a nos ensinar muita coisa que vai complementar o que nós trazemos como saberes científicos, saberes acadêmicos, saberes universitários, que também são muito bons. E o nosso aprendizado acadêmico vai complementar o que nós aprendemos de nossos mestres populares. É importante que nós sejamos agentes populares de conhecimento e de transmissão de saber. Ou seja, se você tem um amigo que não sabe ler nem escrever, ele pode sim ser um super profissional de capoeira, ele pode sim ser um super professor de capoeira. Isso depende do conhecimento e do acesso ao saber que ele vai ter. Talvez seja você a pessoa que vai levar os outros saberes para o que ele já tem de base, o que ele já tem da escola dele de capoeira ou da escola dele de vida. É importante que nós sejamos politicamente ativos em prol de pessoas que não tiveram acesso à educação formal, à educação escolar, para que sim a capoeira continue sendo uma ferramenta de transformação social, para que os mestres continuem se formando dentro da capoeira também e possam continuar dando aula. A oralidade, a ancestralidade e a comunidade são partes fundamentais da raiz pedagógica da capoeira. A nossa segunda base filosófica é a cultura de paz. A cultura de paz, ela vem nos preencher uma lacuna que existe na capoeira. Porque a capoeira, ela ao mesmo tempo que é uma vadiação, ela também é uma dança de guerra. E sendo uma dança de guerra, ela pode ser interpretada de várias formas. Ela é uma dança, uma brincadeira, mas também é uma luta. E sendo uma luta, ela pode ser interpretada de várias formas. Eu gosto de pensar a capoeira como uma luta por valores coletivos, por valores sociais. Uma luta de todos os capoeiristas em prol de certos valores que são compartilhados pela comunidade. Nós podemos juntos estar lutando e em guerra contra o preconceito, contra o racismo, contra a discriminação, contra todo tipo de desigualdade social. E não estarmos em guerra e em luta contra os nossos próprios companheiros, contra os amigos que são do nosso grupo, ou de outro grupo de capoeira, ou de outro estilo de capoeira, ou de outra roda. Essas pessoas são nossos companheiros. Se faz capoeira, é um companheiro. E se ele pensa diferente de mim, eu vou tentar expor minhas ideias para que ele conheça e veja que eu também estou lutando pelo bem da capoeira, assim como ele.
Todo conflito deve ser resolvido de forma não violenta. A resolução não violenta dos conflitos é essencial na capoeira. Nós precisamos gerar uma cultura que, quando duas pessoas estejam tendo problema na roda, em vez de nós falarmos para eles, resolve aí na roda, no sentido deles saírem se batendo um no outro, nós falamos, vamos resolver em roda e sentarmos e conversarmos. Na capoeira, ainda existe uma cultura muito forte de resolver as coisas na agressão e na violência. Nós devemos mudar essa cultura e trazer uma filosofia e uma cultura de paz. A terceira base filosófica é a democratização. Nós acreditamos que a capoeira é para todos. Cada um usa a capoeira do jeito que precisa. Tem gente que utiliza a capoeira como terapia, tem gente que usa a capoeira como luta, tem gente que utiliza a capoeira em áreas deflagradas, zonas de guerra, projetos sociais. A capoeira é para todo mundo, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Toda pessoa no mundo tem anseio de liberdade. Toda pessoa no mundo que está sendo oprimida quer lutar contra a opressão. Abraçando as diferenças, nós conseguimos aprender muito mais. Democratize as suas aulas, abrace qualquer tipo de orientação sexual, qualquer tipo de nacionalidade, de idade, de peso, de cor, do que seja. Abrace as diferenças, que isso vai fazer diferença na sua vida e na vida delas. A quarta base filosófica é a autonomia. Autonomia quer dizer auto-norma. Como nós vamos desenvolver a autonomia nas nossas aulas? Nós vamos criar um ambiente muito rico de estímulos que permita que elas tenham pequenas opções, pequenas escolhas, que elas possam descobrir os seus próprios caminhos e usar a sua própria criatividade para resolver problemas. Então a criança, ela constrói o próprio conhecimento em um ambiente rico em estímulos, mediada pelos educadores, pelo professor, pela professora. É desta forma, nessas pequenas escolhas, nessas pequenas tomadas de ação, nessas pequenas opções que as crianças têm, que elas desenvolvem a criatividade e a autonomia. Resumindo, são 4 pré-condições: segurança, diversão, aprendizagem significativa e limites claros. São 4 limites: não se colocar em risco, não colocar os outros em risco, não destruir o material, não impossibilitar a aula. São 4 bases filosóficas. A capoeira como raiz pedagógica, que é considerar a oralidade, a ancestralidade e a comunidade como partes fundamentais do nosso processo educacional. A segunda base filosófica é a cultura de paz e a resolução não violenta dos conflitos. A terceira é a democratização, pensando a capoeira para todos. E a quarta é a autonomia, a capacidade de se autonormatizar. Agora que nós já terminamos de falar tudo sobre o livro, você está preparado para responder o questionário. Esse questionário ele vai estar na segunda semana perguntando para você exatamente o que foi falado neste vídeo, exatamente o que está escrito no livro. Então, reveja esse vídeo, releia o livro e tenha isso na ponta da língua para responder o questionário na semana que vem. Antes de terminarmos, eu vou deixar um último recado. Você é responsável pela sua vida profissional, você é responsável pelo seu estudo, você é responsável pelo seu avanço. Faça questão de compartilhar com o mundo que você está estudando, que você está participando da formação. Não importa o quanto você saiba já, conhecimento nunca é demais e conhecimento é para ser compartilhado. Você vai fazer o seguinte nesse momento: pega o seu celular, tira uma foto da capa do livro e compartilha a foto da capa do livro na sua rede social. Por que isso? Por que compartilhar? Porque você vai estar construindo a sua reputação como uma pessoa que está correndo atrás de conhecimento. Você está construindo a sua rede de contatos, porque as outras pessoas, os seus amigos, que também fazem capoeira, vão estar olhando e vendo: nossa, ele estuda, ela estuda, vou fazer como ele, vou fazer como ela. Eles vão querer ser como você, você passa a ser um espelho para os outros. Assim como você se referencia em outras pessoas, como seus modelos, como as pessoas que você admira,
você também vai passar a ser a pessoa que outras pessoas admiram e você vai passar a influenciá-las para que elas possam melhorar de vida, para que elas estudem, para que elas se formem, para que elas adquiram conhecimento. É importante também você pensar que você não sabe quem você conhece. Por quê? Todo mundo está interligado numa certa região. O seu amigo, ele tem um primo cuja mãe é dona de uma escola e você não sabe disso, você não tem como saber. Só que na hora que essa senhora quiser um professor de capoeira para dentro de sua escola, ela não conhece ninguém. Ela vai perguntar para o filho dela e o filho vai dizer: ah, o meu amigo tem um primo que é professor de capoeira. Eu já vi no Facebook ele postando um monte de coisas sobre capoeira e educação. Eu acho que é a pessoa adequada para botarmos na escola. Aquela vizinha que você tem, que é amiga da sua mãe, tem um condomínio, está morando num condomínio onde tem um monte de criança. E na hora que ela vê que você postou e compartilhou e a sua mãe comentou, ela vai falar assim: nossa, o seu filho tem disponibilidade para vir dar aula aqui no nosso condomínio? E nessa brincadeira você aumenta a sua rede de contatos, começa a se tornar uma referência no seu entorno e passa a influenciar positivamente todos que estão ao seu redor. Então lembre-se agora de pegar uma foto, tire uma foto da capa do livro no seu computador, faça a captura de tela e escreva quais foram suas impressões sobre a leitura do livro, sobre ter visto esse vídeo, o que você sentiu, o que você tem a acrescentar, compartilhe conosco, marque o IBCE botando hashtag Capoeira IBCE, hashtag Capoeira Educação tudo junto, hashtag Brincadeira de Angola. Valeu, gente, um grande abraço e até a semana que vem. Axé!